Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Continuando as nossas reflexões, eu queria convidar os irmãos e as irmãs para que abrissem ou mesmo escutassem a nossa leitura feita em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa versão é a Nova Almeida atualizada, e eu queria ler com os amigos numa outra versão, que é a Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E numa outra versão, para a gente poder fazer um paralelo, né, das versões que nós utilizamos em nossas comunidades de fé, eu queria convidar os irmãos a verem na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida com os seus pensamentos. Hoje nós vamos pensar nos nossos corações. É lógico que isso é uma metáfora bíblica, não está falando no coração em si, no órgão, né, que pulsa, mas também é uma metáfora que pulsa nas nossas vidas. Quando o texto fala em coração, ele fala nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, naquilo que a gente pensa em fazer, naquilo que a gente pensa em executar. E muito vai depender do que o nosso coração, metaforicamente relacionado a esses pensamentos, eles estão ligados. Você está vendo essa estante aqui atrás de mim? Pois é. Uma estante praticamente vazia, tem algumas coisas aqui abaixo, mas não dá para a gente ver, ela está praticamente vazia. E hoje é assim que tem andado o coração de homens e mulheres nesse país, praticamente esvaziados. Mas um coração esvaziado, ele não pode gerar cura, ele não pode gerar vida, ele não pode gerar ressignificação, muito menos reconstrução. Quando em Provérbios diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Um coração esvaziado não pode gerar vida. E nós temos que ter um coração que possa ser capaz de gerar vida, geradores de vida. Fomos criados em nossa humanidade por Deus, na presença de Jesus e no discipulado a Jesus, para sermos geradores de vida. Jesus foi um gerador de vida. Jesus foi alguém que curou, Jesus foi alguém que amou, Jesus foi alguém que ensinou, Jesus caminhou. E nesse caminho, Jesus criou vida e vida em abundância. Mas hoje nós precisamos disso, deixar os nossos corações esvaziados de lado e termos um coração de uma pessoa que tem uma vida transformada. Uma vida transformada por Jesus, sim. E uma vida transformada por Jesus, ela nos dá um coração fraterno. Homens e mulheres que têm um coração fraterno, eles olham para os outros com uma tremenda empatia,
Olhando para os outros com um olhar fraternal, você não deixa de olhar para o outro como alguém que precisa de você, como se o outro fosse você ou como se você fosse o outro. Existe uma congruência, existe uma ligação entre você e entre os outros seres humanos. A gente olha para o outro e vê que sem o outro nós não somos nada. É como se fosse a ideia da filosofia africana de Ubuntu. Eu só sou porque ele é. Sendo assim, nós somos. Eu só sou porque ele é. Sendo assim, nós somos. Isso é um olhar fraterno. Um olhar fraterno é um olhar de igualdade. Homens e mulheres transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Homens e mulheres que caminham junto com Jesus. São homens e mulheres que podem e devem ser fraternos. Andam num caminho de igualdade. São homens e mulheres filhos de Deus. São pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Somente um filho de Deus. Somente alguém com coração transformado. Somente alguém com coração igual ao do Mestre pode ter essa fraternidade, essa igualdade. Homens e mulheres com um coração transformados têm um coração misericordioso. Um coração misericordioso, ele não é um coração esvaziado. É um coração repleto de amor e misericórdia. Misericórdia por aqueles que necessitam. Misericórdia por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Misericórdia por aqueles que não têm vez e não têm voz. Aqueles que não têm vez e não têm voz em nossas comunidades de fé, em nossas comunidades locais, geralmente são pessoas que são oprimidas pela sociedade. São pessoas que existem um sistema que tenta, de todas as formas, através da sua máquina opressora, sufocar essas pessoas. E falando em sufocar, eu deixo aqui a minha palavra em relação a isso. Mesmo que a minha voz não alcance milhares de pessoas, mesmo que a voz não alcance multidões, mas esses dias, nos Estados Unidos, mais um jovem negro foi assassinado. Ele foi asfixiado. O guarda, um homem branco, com seu cacetete, com seu pé em seu pescoço, pisava-o violentamente, enquanto ele dizia: estou me sufocando, estou morrendo sufocado. E ele foi morto, mais uma vez pela máquina opressora da injustiça, em que Jesus não compactua. Jesus é contra. Jesus não faz parte disso. Isso não é um papel de uma pessoa que tem um coração transformado, muito menos daqueles que apoiam tamanha atitude. Não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos e outros países, muitos jovens negros, homens e mulheres têm sido assassinados todos os dias, não somente por atitudes, mas também por palavras. Esquecemos que são semelhantes a nós. Esquecemos que é um semelhante àquele que é branco pelo tom de pele, porque o Senhor só criou uma raça, e essa foi a raça humana. Nós que dividimos a raça humana em etnias, mas o Senhor só criou uma raça, a raça humana. E nós não temos usado o nosso coração para cuidar da raça humana. Nós não temos um coração misericordioso quando a semelhança não é a mesma que a nossa. E quando falo em semelhança, falo a semelhança social, falo a semelhança de tom de pele, mas não a semelhança em humanidade. Um coração misericordioso é o coração que olha para a humanidade de homens e mulheres. Acima de tudo, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque o teu coração tem que gerar vida. O seu coração é um gerador de vida.
aquele que tem um coração misericordioso, aquele que tem um coração transformado, aquele que tem um coração em uma novidade fraterna, em uma novidade misericordiosa, que leva em si a boa nova, a boa notícia do Evangelho, são aqueles e aquelas que não têm o seu coração esvaziado, mas sim que têm um coração amoroso, um coração repleto de amor. Um coração repleto de amor é o mesmo coração que nós ouvimos, que nós lemos e que nós acreditamos que a Bíblia nos relata. É um coração que ama. Sabereis, vão saber que vocês são os meus discípulos se vocês amarem. Amem uns aos outros, porque assim vocês serão os meus discípulos. Amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amem como a ti mesmo. E amem ao próximo. Amem ao seu vizinho. Amem aquele que está ao teu lado. Amem aquele que você gosta. E amem aquele que você não gosta. Amem. Simplesmente amem. Assim vão saber que vocês são os meus discípulos se vocês amarem. Um coração transformado. Um coração repleto de vida, que é um gerador de vida, é um coração amoroso. É um coração que pode gerar vida. Sim, realmente gerar vida. Como lemos na nova tradução da linguagem de hoje, toma cuidado com os teus pensamentos. E eu queria repetir, que diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A metáfora do coração leva muito a nós olharmos para aquilo que pensamos e olharmos para aquilo que fazemos a partir daquilo que pensamos. O coração, ele absorve essa ideia de pensamento, essa ideia de fazer, essa ideia do agir, essa ideia do produzir. Tenha um coração igual ao do Mestre. Se tivermos um coração igual ao coração de Jesus, seremos capazes de levar vida, de gerar vida, de controlar os nossos pensamentos ao ponto de vidas serem geradas não por nós, mas a partir da manifestação do Espírito Santo em cada pessoa. E também com a nossa fraternidade, com a nossa misericórdia, com o nosso amor. Nós somos coparticipadores em todo esse processo. Eu, você, nós somos coparticipadores nesse processo. Nesse processo de gerar vida e gerar vida em abundância. Meu irmão, minha irmã, eu queria dizer para você uma coisa essa noite. Muitas das vezes, quando nós pensamos em uma prateleira esvaziada como essa, nós pensamos que ela nunca vai se encher, que talvez ela continue vazia, só ocupando um espaço em uma parede, como se fosse apenas essa função. Mas a função dessa prateleira não é essa. A função dessa prateleira pode ser várias. Dentre uma, nós colocarmos livros e enchermos essa prateleira de alguma coisa. Olhando para o nosso coração. Olhando para o coração de homens e mulheres que nos cercam, que estão esvaziados pelas estruturas de sofrimento, mecanicistas de poder e opressoras. Talvez nós possamos fazer a seguinte reflexão: corações esvaziados não podem ser corações repletos, mas podem sim. Corações tocados por Jesus, corações que representam uma novidade de vida, eles ressignificam a nossa fraternidade, ou melhor, ele faz com que possamos agir a partir da fraternidade,
a partir da misericórdia e a partir do amor. Ainda há esperança, meu irmão. Ainda há esperança para cada um de nós, com o coração transformado. De todas as coisas, que possamos guardar o nosso coração. Existem dois lados da moeda. Alguns vão dizer, o coração do homem é enganoso, só tem coisas ruins. Mas eu acredito, eu creio que um coração transformado por Jesus é um coração fraterno, é um coração misericordioso e é um coração amoroso. Assim como os evangelistas escrevem. Assim como João, em sua primeira carta, em suas cartas, ele diz o seguinte: como pode alguém dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo? De todo o nosso coração, devemos amar a Deus. Essa é a indicação. De todo o nosso coração, se amarmos a Deus, seremos fraternos, amorosos e misericordiosos. A minha oração essa noite é que possamos ser homens e mulheres que levam vida, geradores de vida. E gerar vida é manter a chama da esperança viva em cada coração que perde ou perdeu a esperança por esses dias ou no dia de hoje. Que esse dia possa ser um dia diferente. Que essa semana possa ser uma semana diferente. Que o seu coração possa ser um coração diferente. Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procede a vida. Dele procede a vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame a sua graça sobre todos nós e que nós possamos ser homens e mulheres repletos de vida, para que a nossa esperança seja mantida em nome de Jesus.